dedicar esses primeiros 3 minutos para ouvir um feedback dos alunos sobre a matéria. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, pastor. Paz do Senhor, querido. Para mim está sendo uma bênção, né? Ampliando o meu conhecimento, investindo na chamada ministerial, né? Para estar mais para frente também ensinando o que eu estou aprendendo. E a cada dia mais que a gente vai aprendendo, a gente se torna ensinável, né? Com vontade de aprender mais. Para mim, abriu o meu entendimento, a minha visão, o modo de pensar, o modo de agir, tudo isso está colaborando para a minha vida ministerial. Que Deus continue nos abençoando poderosamente e usando a cada professor aí para estar passando esse ensinamento para a gente aí. Que Deus abençoe. Ok. Meus amados irmãos, muito bom, evangelista, presbítero Evanildo. O Senhor te use poderosamente sobre essa terra, alargando as suas fronteiras, e que muitas almas sejam alcançadas através do seu testemunho, suas orações e do seu trabalho para o reino de Deus. Glória a Jesus. Amém. Vamos abrir as Sagradas Escrituras aqui em João, capítulo 5, versículo 39. João, capítulo 5, versículo 39. Um dos irmãos poderia ler, iniciando nossa aula de hoje. Amém. Examinais as Escrituras, porque vós cuidai ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aleluia. Esse é o texto base da nossa primeira aula. A primeira aula dura ali até aproximadamente 20 horas e 25 minutos. Depois nós temos um breve recreio de 5 minutos, e 20 e 30 entra a segunda aula com o pastor Silvio. Oremos ao Senhor. Eterno e soberano Deus, entregamos nas mãos as nossas vidas, a vida dos teus servos, todos aqueles que estão aqui presentes, Senhor. Nos ensina a amarmos a tua palavra, a renunciarmos aquilo que atrapalha a tua obra na nossa vida, a nos dedicarmos como instrumentos do Senhor, vasos humildes, consagrados para uso do Espírito Santo de Deus, conforme o que lhe for útil. Vem, Senhor, e confirma a nossa edificação. Somos impotentes, não há força em nós. A nossa força é o Senhor. Renova os teus servos, aumenta a visão, fé, poder, clarifica o nosso entendimento, clarifica a nossa fé. Em nome de Jesus. Vamos prosseguir. Os manuscritos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, eles constituem uma parte fundamental do cânon, porque é exatamente a partir da inspiração que os manuscritos são compilados, formando ao longo das compilações, quer dizer, formando ao longo daquele momento que os estudiosos vão guardando as profecias e vão compilando-as, o texto sagrado, o cânon. Os manuscritos, no caso nós vamos citar aqui a descoberta do Mar Morto, manuscritos do Novo Testamento e manuscritos do Antigo Testamento, de forma que algumas partes do livro-texto eu preferi não repetir aqui, e aí poderíamos otimizar o nosso tempo naquilo que vai complementar o livro-texto. Tudo bem. Manuscritos do Mar Morto. Em 1946/47, ocorreu uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Numa região de Cura, um pastor acompanhado, de outro pastor, pastoreando ali cabras nas cavernas de Cura, no deserto de Judéia, fez uma descoberta que mudou para sempre o campo da arqueologia. Ele procurava algumas cabras que se desgarraram, jogou algumas pedras e escutou o barulho de cerâmica quebrando. Então ele se aproxima das cavernas que estão aqui na sua tela, aproximadamente ali à direita, e entra em uma dessas e encontra dezenas de ânforas,
dezenas de vasos de barro lacrado, e ele entendeu que ali havia um tesouro. Levando esse material para um especialista na sua região, ele se decepciona com o valor, porém, ele encontrou riquezas indescritíveis. Por quê? Porque naquela região descobriram centenas de manuscritos, vários, de todos os livros da Bíblia hebraica, à exceção de Esther. E embora parte dos mais de 1000 manuscritos tenham sofrido deteriorações ao longo dos séculos, alguns deles, como por exemplo o Pergaminho do Templo, né, quase 8 metros de comprimento, foram encontrados em um avançado estágio de conservação. E aquilo ali mudou completamente a leitura do processo de formação. Porque a coleção impressionante, ela inclui escritos bíblicos, calendários, mapas, não apenas ampliando o conhecimento sobre o mundo antigo, mas confirmando o texto. Por quê? Até 1947, até aquele ano, os manuscritos bíblicos mais antigos em hebraico datavam do século X. Até 1947, a cópia mais antiga era do século X, quer dizer, do ano 900 e alguma coisa. Então, você não tinha documentação ali comprobatória anterior. Então, ficava sempre aquelas dúvidas. E os textos do século II? E os textos do século III, século IV? Será que houve mudança? Porque o que temos de mais antigo, no ano 900, 800, 900, alguma coisa. Quando descobriram os textos de cura, eles encontraram cópias do século II, III, V, e todas impressionantemente precisas, confirmando que a Bíblia que nós temos nas nossas mãos, ela é tradução dos textos originais copiados com precisão. E isso é muito importante. Um outro ponto a destacar é a quantidade de manuscritos. Nas 11 cavernas de Qumran foram encontrados quase 1000 manuscritos de textos bíblicos e não bíblicos, dos quais cerca de 210 a 212 são livros da Bíblia hebraica. Então nós podemos comparar a tradução que nós temos com as cópias dos séculos iniciais. E é interessante porque o livro de Isaías, a sua data em primeira mão, ela foi colocada no século II. Porém, com uma nova metodologia para aferir o recorte temporal, eles posicionaram no ano 70, 80. Isso quer dizer que pode ter sido a própria cópia de Isaías que Jesus leu na sinagoga, ou uma cópia direta dessa cópia. Tamanha precisão. E o texto ali aferido indica que todos os 66 capítulos do livro de Isaías estão exatamente igual à cópia do século I, extremamente semelhantes ao texto que o próprio Jesus lia. Pastor, isso é de uma grandeza extraordinária. Paz do Senhor, irmão Alex. Oi, senhor pastor, quantos livros foram encontrados ali? São 66? Apenas 38 do Antigo Testamento. Os apócrifos não estavam ali, então. Era um indício também. Não, estavam. Dezenas, centenas de apócrifos. Porque era a biblioteca dos essênios. Foi encontrado 200 textos bíblicos entre 1000 textos. Uhum. E por que é tão importante? Porque a precisão da cópia indica o rigor dos copistas, dos maçoretas e outros. Isso é muito precioso. Imagina se eles encontrassem um livro de Gênesis, porque foi encontrado texto de todos os livros, Isaías inteiro. Algum fragmento do livro de Gênesis diferente do nosso. Uhum. Eles tivessem encontrado algum fragmento de Deuteronômio, ou qualquer fragmento diferente do nosso. Observa o caos que seria. Todos diriam, a Bíblia é falsa, foi adulterada ao longo dos tempos. Está aqui uma cópia que diz que Abraão teve 2 filhos com Agar e não apenas uma.
mas para desespero de Satanás. Todos os textos são embasados. E eles estão ali para mostrar que vale a pena todas as manhãs abrir e investigar a palavra bíblica. Aleluia. Glória a Deus. Os manuscritos podem ser divididos em 3 categorias principais. Textos bíblicos, aproximadamente 25% dos manuscritos são cópias de livros da Bíblia hebraica. Também, textos apócrifos, que é o caso da pergunta do meu querido irmão. No caso, você tem ali o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e outros. E também os setários. O que seriam textos setários? São textos de organização da seita, do grupo, regra de conduta, hino, calendário, interpretação. Então, era um material muito bom, utilizado por eles. Porque quem eram os essênios? Os essênios eram uma comunidade apocalíptica que aguardava o fim do mundo, afastado da civilização. Entendiam que o sacerdócio fora corrompido e que agora eles eram os instrumentos da preservação da santidade perfeita. Os manuscritos, no caso, como nós estamos observando agora, pertencem a essa seita judaica cética, chamada essênios, que inclusive, ao lado dos fariseus e saduceus, formam os principais grupos religiosos dos dias de Jesus. Quais são os principais grupos dos dias de Jesus? Fariseus, saduceus, zelotes e essênios. Os zelotes mais políticos, fariseus e saduceus mais conhecidos, e os essênios, que vão se destacar pelo distanciamento. O estilo de vida radicalmente diferente, são ascéticos, têm um isolamento real e uma visão apocalíptica do mundo. Então eles vão viver no deserto. Acreditavam que o templo de Jerusalém estava corrompido por sacerdotes ilegítimos, que se desviaram das Escrituras. E o mundo se aproximava do fim. Eles dedicavam-se à cópia dos textos sagrados, aguardando um confronto final entre os filhos da luz e os filhos das trevas. É interessante que eles produziam o texto, cuidando ser aquilo um serviço a Deus, portanto, feito com extremo zelo e rigor. Não deveria ser assim que nós devemos olhar nossos afazeres de serviço, nossos atos de serviço. Pastor, Sim, querido. praticamente como Saulo, né? Sim. E Saulo era dos fariseus. Ele pertencia ao grupo dos fariseus. Mas ele fazia o serviço pensando que estava fazendo para Deus, né? Sim, o Saulo. Sim, meu pastor. Exatamente assim. E nós que servimos ao Senhor, devemos desenvolver em nossas vidas o mesmo senso, a mesma respiração. Uma coisa importante, meus irmãos, louvor precisa ser a respiração do cristão. Olhar para o mundo com os olhos da palavra de Deus precisa ser a respiração do cristão. O modo pelo qual nós respiramos a palavra de Deus, a vida de Deus. Interessante, outra característica. Ao ingressar no grupo, o indivíduo entregava todos os seus bens à comunidade. Ele não podia ter nada dele. Tudo era compartilhado. E embora houvesse ramos de essênios que se casavam, a comunidade central em Cura era celibatária. Sempre, como é que eu digo, eunucos, né? Não tinham relações sexuais. O dia era dividido entre trabalho manual, oração e estudo exaustivo das Escrituras. E eles praticavam banhos purificadores, que é o mikvah. Eles se purificavam dos seus pecados e impurezas físicas em reservatórios de águas, buscando a santidade perfeita. Alguém aqui nesta aula já ouviu falar que João Batista poderia ser um dos essênios? Ninguém ouviu? Não? Tudo bem. Eu nunca ouvi, pastor. Nunca ouviu. Mas certamente um dia vocês ouvirão. Pastor? Pode falar? Posso. Aqueles eunucos que lá no tempo do Rei Assuero, outros, eles talvez eram desses grupos também, ou não tem nenhuma relação com esse exemplo? Não teria. Na antiguidade, era muito comum castrar alguns escravos que serviam perante os reis. Por exemplo, o livro de Esther, que o senhor cita, ele menciona vários eunucos, que seriam funcionários de muita confiança do rei Assuero,
Mas não esquecer que Assuero é um título, significa rei dos reis, e na verdade o nome dele é Xerxes I, da Pérsia, né? E o que esses eunucos faziam? Normalmente vigiavam as esposas do rei. Então, alguns ali são até mencionados, né, se eu não me engano, alguma coisa como Regai, Bigtan, Teres, né? Eles vão guardar a porta, eles vão guardar a rainha, eles vão trabalhar a serviço do rei. E até mesmo, quem sugeriu o enforcamento de Amã foi um deles, um desses eunucos mencionados. Mas eles eram castrados, eram escravos castrados. E outra coisa importante, que não se deve esquecer, é que por exemplo, vários reis, quando eles não queriam misturar a etnia do seu povo com a etnia do povo conquistado, eles castravam, para que os conquistados, ali servidos como escravos, não se reproduzissem. Ainda bem que no Egito não fizeram isso com Israel. Outro ponto importante, a escrita era considerada uma atividade sagrada. Eles, ao copiar as escrituras e escrever os próprios comentários, estavam participando do plano divino para o fim dos tempos. O historiador Flávio Josefo menciona que os essênios eram conhecidos por habilidades de cura, por um estudo profundo de pedras, raízes, e tinha uma reputação de grande integridade moral e resistência física até sob tortura. A pergunta que muitos fazem é: João Batista seria um essênio porque ele ficou nos desertos? Eu creio que não. Por que eu creio que não? Primeiro, João Batista nunca foi chamado de essênio. Segundo, os essênios eram um grupo altamente legalista. E João Batista pregou contra o legalismo várias vezes, inclusive chamando legalistas como raça de víboras. João Batista acreditava que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os essênios acreditavam que o Messias seria purificado pelo pecado através do sofrimento. Então, os essênios acreditavam que o Messias surgiria da sua comunidade e não de Belém. Por tudo isso, eu acho que João Batista não era essênio, além de ele ser uma figura pública, e os essênios eram avessos à publicidade, altamente privados. Tudo bem? Alguma pergunta? Não? Muito bem. Então vamos falar agora dos manuscritos do Antigo Testamento. Eu queria pedir a um dos alunos que pudesse fazer a leitura do livro, do primeiro parágrafo do capítulo 2, por favor. Primeiro parágrafo do capítulo 2. Um dos alunos, por gentileza. Neste capítulo, estudaremos de forma concisa e objetiva os manuscritos do Novo Testamento, obra das mãos de dedicados escribas que, imbuídos da grandiosa tarefa de preservar o conteúdo dos sagrados ensinos, empenharam-se na transcrição dos textos sagrados. Veremos também como podemos ter certeza de que esses textos são confiáveis, apresentando, ao final do presente capítulo, uma breve relação dos principais manuscritos existentes. O número de manuscritos é muito grande. Se você virar a página, você já vai acompanhar ali uma série dele. Eu acho isso maravilhoso. Vou explicar para os irmãos. Aqui na tela tem um pedacinho, manuscrito. Vamos lá. O que são os manuscritos mais importantes do Novo Testamento? Eu tenho o Papiros P, que são manuscritos mais antigos, datados principalmente entre os séculos 2 e 4 depois de Cristo. E eram escritos em folhas feitas de planta de papiro. Nós temos cerca de 140 catalogados. O P52, que é famoso, o Papiro Highland, ele é o mais antigo. Ele é do ano 125. Ele tem versículos do Evangelho de João. Já o Cesterberry, ele contém grandes porções do Evangelho, Atos, Epístolas e Apocalipse. Os papiros de Bodmer, eles são importantes para entendermos o texto de Lucas e João. Alguém pergunta assim: quantos fragmentos, quantos papiros nós temos para poder dizer que o texto está coeso? Espera um pouquinho. Os manuscritos se dividem em unciais, maiúsculos, e os minúsculos. Bem, são escritos em pele de animal preparada, utilizando letras maiúsculas seguidas, sem espaço, escrito contínuo. E eles datam ali do século IV ao século IX.
320. E eles também formam códices. O que seria códice? Seria o livro costurado. E eu tenho o Códice Sinaítico, século IV, encontrado no mosteiro de Santa Catarina. Eu tenho o Códice Vaticano, século IV, considerado um dos textos mais precisos e confiáveis para a crítica textual. Eu tenho o Códice Alexandrino, que é chamado de A, do século V, que representa uma transição importante entre outros, entre uma família de textos. Agora eu vou parar, a gente respirar, e vocês me falar se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu vou ouvir um pouquinho, por favor. O que é um códice? O que são códices unciais? Bem. E o que são os papiros? Me ajuda, por favor, um dos irmãos. Pastor. Pode falar. Então, os papiros são pedaços de textos, né? E já os códices são praticamente uns livros, costurando um no outro, dando a impressão de livros. Isso mesmo. Isso mesmo. E então, aí a gente pode olhar, por exemplo, tem página com 4 colunas, certo? Esse códice aqui, o sinaítico, ele é importantíssimo. Por que ele é importantíssimo? Porque ele tem o Novo Testamento completo, de Mateus e Apocalipse. E é tão interessante isso, é uma das partes assim que eu mais amo desse estudo. Por quê? Era um mosteiro lá no Monte Sinai, ali entre os anos de 1844 a 1859, eu lembro como se fosse hoje, um alemão chamado Constantino, na verdade, no idioma dele era Konstantin von Tischendorf, uma coisa assim. Ele está dormindo lá e ele procura um material para queimar e diminuir o frio. E ele, quando pega um material dentro de um caixote e começa a ler, irmãos, ele se assusta, porque ele começa a entender aquele texto e ele começa a chorar, e ele dobra o joelho e começa a entrar no estado assim de êxtase e dizer que coisa preciosa, que coisa preciosa. E ele pede a direção do seminário para vir explicar para ele de onde vem aquilo, como é que é isso. E então ele começa a chorar e a dizer: as minhas mãos não são dignas de tocar nesse texto. Eu preciso desse texto. E ali ele vai recuperando, vai pesquisando, e ele fica na biblioteca, e ele fica conectando ali, me dá esse aqui, encaixa nesse aqui, esse aqui é daqui, e ele vai conferir o texto. E a partir daí, o códice, ou codex, é a mesma palavra, ele vai se tornar uma das maiores referências. O Codex Sinaíticos, ele é a cópia completa mais antiga do Novo Testamento, que sobreviveu até hoje, completamente escrita em grego. É a cópia completa mais antiga. E o encontro do Constantino com esse material foi avassalador. Tudo bem. Mas eu também tenho os textos escritos com letras minúsculas. A partir do século IX, a escrita uncial foi substituída pela escrita cursiva, a minúscula, que era mais rápida, ocupava menos espaço no pergaminho. Quantidade de cópias, quase 3 mil. Irmão, vocês fazem ideia do que é isso? Quase 3 mil fragmentos, e todos batendo. Em mais tardios, são fundamentais para o estudo da transmissão do texto bizantino, que vai servir de base o texto Recéptios. E o que é texto Recéptio? Surgiu em 1633, aí já é século XVII, o Brasil já está descoberto, a reforma já aconteceu. Inclusive, essa cópia é feita no âmbito da reforma. Em um prefácio de uma edição publicada pelos irmãos Eusebê, o texto diz: tens aqui, portanto, o texto agora recebido por todos. É uma tradução, ela vai ser trabalhada também em grego. Então, o Erasmo de Roterdã, ele já havia publicado, né, um novo texto em grego, e ele utiliza o quê? 6 ou 7 manuscritos. E isso vai produzir um compilado de textos, porque você tem 3 mil manuscritos, você tem mais 1000 e pouco maiúsculos. Porém, são pedaços.
eu tenho uma versão completa, mas eu tenho vários pedaços. É necessário compilar os pedaços formando um texto inteiro, sendo que aquele texto inteiro não pode discordar de nenhum pedaço. O resultado final se chama versão crítica. Então, o que é a versão crítica, queridos irmãos? Não são 4, 5 mil pedacinhos, um pedacinho de Lucas, um pedacinho de Atos, um pedaço de João. Não são mais de 4 mil? Ok? Ok. Qual é o trabalho da compilação? Reunir todos esses pedaços, formando um texto só. Porém, o texto pronto não pode ter nenhuma discordância daqueles fragmentos. Isso é a versão crítica. É como se pegássemos todos os pedaços e os reuníssemos no texto só. Pegaram a visão? Tudo bem. Amém. Olha que coisa interessante. Diferente de outras obras, por exemplo, Platão. Você sabe quantos fragmentos tem sobre Platão? 220. Tácito, menos. E, para piorar, a cópia mais antiga, ou mais próxima do autor, é que tem quase 1000 anos. Como assim, Eduardo? Platão, ele vai viver na época clássica da Grécia. O texto mais antigo que nós temos de Platão está a 1000 anos de Platão, enquanto que o texto mais antigo do Novo Testamento está a menos de 100 anos do Novo Testamento. Olha como a precisão histórica é fantástica. O Novo Testamento é fantástico, porque logo depois que Deus fechou o cânon, que não deixou entrar nenhum apócrifo misturado, já todo mundo já tinha as cópias que podem ser confirmadas, próximas aos originais. Então são mais de 5.800 manuscritos apenas em grego, gente. Sem contar milhares de versões em latim, siríaco e copta. O grau de certeza é superior a qualquer outro documento da antiguidade. Eu não posso dizer que os escritos atribuídos a Platão, Aristóteles e outros são de fato, porque a distância entre o autor e a cópia é muito grande. Mas quando eu olho o Novo Testamento, eu estou olhando para escritas muito próximas. O Apocalipse, por exemplo, é coisa inferior a 30 anos. Então isso é muito importante para asseverar o texto bíblico. O texto Receptus, vale a pena lembrar, ele é uma família de textos. E aí você tem o Beze, você tem o Robert Estienne, você tem vários especialistas que trabalharam nesses compilados. E como é que você sabe que eles não mudaram o texto? Porque eu tenho os fragmentos. E porque eu tenho também algumas versões maiores, que estão muito próximas. Por exemplo, o texto sinaítico. O texto sinaítico completo, ele está há 300 anos. E os manuscritos do Antigo Testamento? Vamos ver um pouquinho. O texto bíblico mais antigo já encontrado no Antigo Testamento não está no papiro, mas em 2 pequenos rolos de prata, encontrados em Jerusalém, o Ketef Renon. Eles contêm número 6, 24 a 26, e datam do período anterior ao exílio babilônico, provando a antiguidade das fórmulas litúrgicas de Israel. Ou seja, muitos judeus carregavam fragmentos como objetos pessoais, fragmentos da Bíblia. Um texto importante, nós vimos na aula passada, é o texto massorético. É o texto hebraico padrão, preservado pelos massoretas. 39 livros, para nós, para eles 24, mas o conteúdo é o mesmo. E, como nós vimos na aula passada, eles vão introduzir os sinais vocálicos, as notas marginais, para garantir que a pronúncia e a contagem das palavras não se percam. O Códice de Alepo, 930 depois de Cristo, durante muito tempo, foi considerado o manuscrito mais preciso do texto massorético. Infelizmente, parte dele foi perdida ou destruída em 47. O Códice de Leningrado, lá pelo ano 1000, é o manuscrito completo mais antigo do Antigo Testamento em hebraico. Serve como base para a maioria das edições modernas. Então, se você me perguntar assim, qual é o Antigo Testamento mais antigo completo? É o Códice de Leningrado, ano 1000. Lembrar que os manuscritos do Antigo Testamento são predominantemente hebraico e aramaico. E isso é importante, porque isso mostra o rigor
o extremo rigor dos escribas, mantendo a língua original. E até meados do século XX, o manuscrito completo mais antigo, vamos dizer assim, que nós temos, já foi explicado aqui, o Códice de Leningrado, ele vai deixar de ser, né, quando você já tem textos do Antigo Testamento descobertos por ocasião do Mar Morto. Eu queria falar do Pentateuco samaritano. Acho muito interessante, importante isso. Os irmãos se lembram da divisão de Reino do Norte e Reino do Sul, certo? Reino do Norte e Reino do Sul. Tudo bem. E o que Jeroboão fez? Ele fez... Construiu 2 bezerros de ouro. Isso, e ele queria proibir o quê? Que o samaritano fosse para Jerusalém adorar a Deus. Muito bem, muito bem. Então, isso vai continuar. Os samaritanos e os judeus vão se afastar, certo? E uma cópia do Pentateuco, que é o próximo livro que estudaremos, uma cópia do Pentateuco, ficou com os samaritanos. Eles criaram uma cópia da Torá para eles. E isso é muito interessante. Por quê? Porque você pode comparar. Um outro ponto muito importante é que é uma versão aramaica das Escrituras. E essa versão aramaica, ela vai servir para você comparar, para nós compararmos. E quando nós comparamos, nós encontramos, sim, algumas especificidades em relação ao verbo. O verbo que está no futuro, na cópia samaritana, está no passado. Mas isso, para mim, é muito, muito interessante como historiador, porque é um documento extremamente importante. Ah, não foi uma inspiração. Não, não foi, é uma tradução. Tradução é diferente de inspiração. Tradução, como nós vimos na aula passada, é você versar um conteúdo de um idioma para outro, certo? Porém, é historicamente muito rico. E por que é historicamente muito rico? Porque você pode comparar. E nisso que você pode comparar, você verifica. Verifica a intenção e a construção. Alguma pergunta, amados irmãos? Não, tudo certo, pastor. Tudo certo? Ok. Vamos lá. Prosseguindo, eu tenho outra tradução famosa, que é a Septuaginta. É uma tradução, vamos dizer assim, carregada de lendas, mas ela vale a pena. Ah, eu não sei se eu deixei claro, o Pentateuco samaritano é muito anterior ao texto maçorético, porque ele é pós-exílio, ele é logo ali depois do exílio. Então ele serve como uma referência muito importante. A Septuaginta é a mais antiga tradição grega do Antigo Testamento. E sendo o seu testemunho muito mais antigo que o texto maçorético. Por exemplo, de acordo com a tradição, o Pentateuco da Septuaginta foi traduzido em Alexandria, Egito, por uma equipe de 70 eruditos. Por isso o nome Septuaginta. 70 sacerdotes, 70 escribas. Né? Mas não se sabe a data exata da tradução. Evidências históricas indicam o século III a.C. O restante do Antigo Testamento foi traduzido provavelmente ao longo de um período de tempo maior. Então, muito cuidado com essas afirmativas assim. Em 72 dias eles traduziram todo o Antigo Testamento. Não há evidência científica para isso. E tradução não é inspirada. Tradução é uma versão do texto inspirado. Por isso que nós devemos ter muito cuidado. Porque nossos irmãos, João Ferreira de Almeida, Wycliffe, Tyndale, Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros, entregaram a palavra de Deus para a humanidade, traduzindo-a. Mas a tradução não é inspirada. Ele pode passar mal, errar numa letra, isso aí, utilizar uma palavra menos feliz em algum texto. Por exemplo, o Salmo 23, no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. João Ferreira usou vale da sombra da morte. Tudo bem, mas poderia utilizar uma versão que dissesse assim, estado
de perda total de tudo. Porque a palavra hebraica ali para sombra da morte é o fim de todas as coisas. Então é importante saber que determinado idioma não consegue expressar a plenitude do hebraico, ainda mais do hebraico antigo. Pastor, Pois não? eu ouvi uma vez, eu não lembro, uma pessoa dizendo sobre o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está escrito, né? Só que ele diz que no texto original está escrito assim: o Senhor é meu pastor e de nada eu sinto falta. Então, o nada me faltará do século XIX, ele tem um sentido próximo disso aí também. Mas no século XXI, o faltará perde um pouquinho dessa grandeza. Porque a língua é um idioma e, portanto, é dinâmico. Não é um erro. É simplesmente a limitação linguística, que tem um entorno cultural em mutação permanente. Quem garante que daqui a 50 anos a palavra faltará vai ter o mesmo sentido de hoje? Mas no texto original está do jeito que ele falou, do jeito que está escrito aqui: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O texto original se aproxima de nunca falhará para mim. Nunca falhará para mim. Esse Entendi. é o texto mais próximo. Né? Nunca falhará para mim. É faltar no sentido de falhar, de deixar faltar, deixar em falta. Então, o Senhor é o pastor da minha vida e não terei falta de coisa alguma, porque Ele é o shoret, é o vigilante, o que não deixa faltar. Ele supre todas as necessidades, no caso. Todas as necessidades físicas e emocionais. Jesus é suficiente. A suficiência de Cristo. Podemos ficar enfermos, podemos ficar acometidos de uma grave enfermidade, mas nunca seremos abandonados. Nunca seremos abandonados. Foi por isso que Paulo falou, né? Paulo, acho que ele disse, tudo temos que dar graça, porque ele entendia dessa forma, então, no caso. Sim, e é muito importante. Amém? Amém, pastor. Voltando aqui. Então, a Septuaginta, ela vai trabalhar primeiro a Torá e vai trabalhar também a questão de outras traduções. Por que isso? Porque havia um interesse do Ptolomeu, do líder, em dizer que na sua biblioteca de Alexandria havia riquezas de todo mundo. Ele queria sempre dizer, olha, aqui é o centro cultural, o centro intelectual da humanidade. Nós temos cópias de tudo, até da Torá. Tudo bem, meus irmãos? Ok. Então, é uma cópia muito antiga, uma tradução grega do Antigo Testamento. Agora, sabe uma coisa interessante? Jesus falou partes dela. Outra coisa interessante, os apóstolos também. Jesus, ele utilizou textos da Septuaginta e os apóstolos também utilizaram textos da Septuaginta. Agora, nós temos outras versões. Tá? Nós temos versões de prosélitos do século II, de rabinos. Nós temos versões de apoio, versões interessantes em línguas diferentes, e assim por diante. Bom, o Pentateuco samaritano, que nós gostamos e temos assim um certo cuidado, mas nós gostamos muito. E temos também algumas outras variantes. Aqui é um trecho dele, do Pentateuco samaritano. E nós temos ainda os Targums, e é importante mencioná-los. O que seriam Targums? Targums são traduções e interpretações, digamos assim, explicativas, trazendo do hebraico para o aramaico, porque o aramaico vai se tornar a língua comum. Então, o Targum, ele explicava. Após o exílio da Babilônia, o aramaico tornou-se a língua franca do dia a dia dos judeus. Jesus falava aramaico. O aramaico é a língua de Jesus. E o hebraico bíblico passou a ser compreendido por uma elite intelectual e religiosa. A prática dos Targums era o quê? Explicações orais. Após a leitura de um texto em hebraico, um tradutor, que seria o Metugerman, ele vai apresentar uma versão em aramaico para que o povo pudesse entender. Então, era uma explicação. E isso é tão importante, meu querido irmão, minha querida irmã. Quando você for pregar a palavra de Deus,
Ou quando você for ensinar a palavra de Deus, não perde tempo com frase de efeito, não perde tempo em querer um aplauso ou qualquer reconhecimento. Fala a Bíblia e explica. Billy Graham fazia só isso. A melhor pregação é aquela que a Bíblia é lida e explicada. Não perde tempo dizendo o quanto você estudou, o que você aprendeu. Apenas leia a Bíblia e explique a Bíblia. Deixa a Bíblia falar. Isso é o que eles faziam na sinagoga. Só que eles pegavam do hebraico para o aramaico. O objetivo não era apenas traduzir palavras, mas explicar sentido teológico, evitar antropomorfismo e harmonizar passagens difíceis. Isso é interessante. Quem explica uma passagem difícil é outra passagem, não é a cabeça do pregador. E aí você tem uma exegese primitiva. Eles nos mostram como os judeus da época de Jesus e dos apóstolos entendiam as profecias. Então os targums são joias. E são joias por dois motivos. O primeiro, eles explicam como que Jesus e os apóstolos explicavam os textos em hebraico. E Jesus fez isso quando ele leu Isaías 61 e começou a explicar que aquele texto falava dele. Paulo fazia isso o tempo todo. Lia o texto e explicava o texto. E isso faz a diferença. Muitas expressões usadas no Novo Testamento, como logos, têm paralelo com Targums. E Gênesis 3,15 também é interessante, muito interessante. Porque ali nós encontramos que a serpente feriria, né, da semente da mulher nascerá um, que lhe pisará na cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. É interessante que existem algumas versões em que diz que a serpente ferirá o calcanhar. E outras dizendo que a serpente será instrumento do sofrimento. Qual a diferença? A diferença é que em um caso ela causa a dor e no outro caso ela faz parte do plano para causar dor. Então não é porque ela quer causar, mas porque ela tem que causar. E Jesus sofre para que quando eu sofrer, ele diga, meu filho, eu sofri o que você sofreu. Eu sei o que você está passando. E é nisto que perfeitamente, em tudo que ele foi tentado, pode socorrer aos que são tentados. Alguma pergunta? Glória a Deus. Nenhuma? Muito bem. Chegamos ao fim do nosso tempo, falta um minuto, e que possamos derramar nossas vidas para que muitos conheçam a palavra viva de Deus. Aleluia. Próximo livro será, vocês ainda têm a aula depois do recreio, e o próximo livro será o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Chega quando, pastor? Vamos orar, meus amados irmãos? Alguém pode ler, por favor, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Aleluia. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É isso. E que essas profecias nos inspirem e nós possamos ser instrumento de inspiração para outras pessoas. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte, quer vivamos ou morramos, sejamos do Senhor. Amém. Pai querido, eu entrego nas tuas mãos a vida de cada aluno, a vida Amém. De cada servo, de cada serva aqui neste grupo. Aleluia, glória a Deus. Pessoas que doaram seu tempo, sua vida, para crescer, a fim de ser instrumento afiado, qualificado para a tua glória e honra. Derrama glória. Saúde, derrama unção, derrama vida, faça de nós a trombeta que anuncia o ano do Senhor, faça de nós a revelação profética da vida eterna aos que perecem, liberta do pecado, tira a cegueira da mente, converte, Senhor, vidas a Ti. E aqui estamos para resplandecer a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. 5 minutos de recreio, 20 e 33, 34, querido pastor Silas estará iniciando a segunda parte. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.